A CPI nessa semana demonstrou todo o seu caráter fantasmagórico, circense, pura palhaçada. Se você tem dúvida disso, saiba que chegaram ao absurdo, a CPI da Covid chegou ao absurdo de pedir à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que investigue, olha só, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de São Paulo de Medicina e Agência Nacional de Saúde Suplementar. Olha só, imagine o seguinte, olha que ponto chegou esses caras, não sei se é desespero por ver a popularidade do presidente, se é desespero porque a fonte secou, é abstinência de propina ou sei lá o quê. Esses caras estão questionando os órgãos que, em tese, pelo menos em teoria, foram criados para serem as referências em termos de saúde, em termos de tratamento, em termos de medicina. Uma CPI decente, ela consultaria esses órgãos para dizer o que eles acham, o que eles acreditam, o que eles percebem de determinada coisa com relação à saúde. Mas não só agora jornalistas entendem mais de medicina do que médicos, mas agora também os caras da CPI, aqueles senadores, a maioria de esquerda, pedindo para a PGR, a Procuradoria-Geral, que também entenda agora, passe a demonstrar como se fosse entendida no assunto, para dar palpite e investigar questões de medicina. Se você aí fosse um médico formado e fizesse alguma coisa errada, os caras que iriam te controlar, assim, te investigar, dar uma sondada em você para que você não faça besteira, ou que já tendo feito, que fosse feita uma investigação, são justamente esses órgãos. Então é como se você pedisse para a polícia investigar a polícia, ou que você pedisse para a procuradoria investigar por que a polícia agiu como polícia. Na verdade, a gente já tem visto isso há bastante tempo, né? O policial age como policial, faz o trabalho dele, que é bastante difícil, bota a vida dele em risco, e os caras vão lá e desmoralizam o policial, dizendo, só falta dizer assim, por que você prendeu o ladrão, por que você investigou um homicídio. Se não bastasse isso, só para você ter uma ideia, são senadores do PT, né? Se não bastasse só isso, eles perderam completamente as estribeiras. Então, é como se quisessem investigar o padre porque na missa ele deu um sermão ou rezou alguma prece lá, fez alguma prece. Se fosse uma pastelaria, ele ia perguntar lá para a PGR, PGR, por gentileza, você pode investigar lá a pastelaria, por que ela está fazendo pastel? É tão óbvio, tão ridícula a ação desses senhores, que chegou ao absurdo de questionar o órgão mais responsável pela saúde, por que eles estão cuidando da saúde. Só para você ter uma ideia, eu tive uma experiência de 4 a 5 anos em laboratório internacional de medicina, de medicamentos farmacológicos, tenho alguma noção do assunto. Então você está lá, você tem um parente, numa situação de quase morte, e vem uma expectativa de que algum medicamento está dando algum resultado. E veja bem, são medicamentos aprovados alguns há mais de 70 anos. Vou dar um exemplo bobo para você assim, se você tiver algum conhecimento sobre uma aspirina da vida. Então, de repente, uma doença lá X, que nunca foi tratada com aspirina, seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão está lá quase morrendo e alguém diz assim, olha, gostaria que fosse utilizado no paciente aspirina, porque eu ouvi dizer que pode dar resultado em tal coisa. Você está tão desesperado que seu paciente está morrendo e os efeitos colaterais do medicamento são tão baixos que você vai usar. Já o caso da cloroquina, ivermectina e outros medicamentos usados na pandemia, né, que mesmo sem um estudo comprovando que tem uma eficácia, você não vai deixar de tomar um medicamento que, aliás, já tem a ver com o assunto, não é nenhuma coisa absurda, não é como tomar um antimicótico, né, um medicamento para micose, como se fosse usar um medicamento desse para tratar resfriado. Não é isso. Já é um medicamento voltado para tratamentos ligados a infecções pulmonares, por questões de bactéria, de vírus, nada absurdo. Usou o medicamento extremamente tolerável, sem muito efeito colateral, não deu certo, você está tentando outras coisas. Você só não pode ficar de braços cruzados, esperando a morte chegar só porque os políticos não querem. Virou narrativa política contra o presidente. E vão tentar, de qualquer maneira, encontrar algum pelo em ovo para dizer que foi culpa do presidente.
se fosse por eles, algum parente seu que tomou algum desses medicamentos teria morrido. E aí eu pergunto, e aquele paciente que de repente veio a óbito justamente porque nenhum dos médicos em determinado hospital ou região resolveu tentar alguma coisa? Você tentaria isso? Você deixaria a morte chegar e deixaria de lado a oportunidade de usar um medicamento? Nós já tivemos muitas CPIs e a gente tem o hábito de dizer, essa CPI vai virar pizza. Quando uma CPI é séria, uma CPI realmente investigando um assunto importante, tudo que você aí como cidadão não queria, pois agora, com essa CPI, com cara mais de pastelaria, com todo respeito à pastelaria, né? Uma CPI circense como essa, tudo que a gente quer é que ela não vá adiante, porque a palhaçada já está mais do que comprovado, a ponto dos caras terem a pachorra de questionar o próprio órgão de saúde. Para esses caras, a vida não está em primeiro lugar. Para esses caras, a narrativa e a reeleição ou a derrubada do presidente é que está em primeiro lugar.